gente vai discutir uma questão muito relevante hoje, muito pertinente. O tema do debate de hoje é: a Bíblia condena o relacionamento homossexual? Heterossexual. O senhor teria coragem de dizer pro seu filho: meu filho, seja um heterossexual agora? Não. Então ele é o primeiro convidado para estar aqui. Cumprimenta os nossos ouvintes aí. Ô, Léo, obrigado. Lana, obrigado ao pessoal da produção aí. Tá ótimo, muito obrigado pela sua presença aqui como debatedor. E do meu lado, aqui do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês, eu estou com a Lana Holder. A Lana Holder é pastora da comunidade Cidade Refúgio, um nome bastante sugestivo, né? Igreja inclusiva, localizada no centro de São Paulo. Ela e a sua esposa, que está aqui presente, a Rosânia Rocha, ela vai participar aqui como ouvinte do debate. Agradecer pela oportunidade, né? Estar aqui na Rádio Musical, podendo ter esse lugar de fala. E, como o pastor César falou, discorrendo de uma forma a trazer luz, a trazer compreensão e libertação, sem sombra de dúvida. O anel que eu prometi lá, ele está ali nunca guardado pra te dar, não tá não, viu? E eu acredito que vai ser muito produtivo esse momento. A Bíblia condena o relacionamento homossexual? Não, a Bíblia condena relações homogenitais de caráter de culto pagão. Mas a Bíblia não trata da questão relacionada à orientação sexual do indivíduo. É óbvio que nós estamos falando aqui de um contexto dentro dos 66 livros que compõem a Bíblia protestante. Então a gente tem aí 3 versículos específicos que falam sobre esse assunto, né? 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. A gente tem, inclusive, uma expressão usada por Paulo, que é uma neologia que ele cria para falar sobre esse assunto, que remete às questões relacionadas aos 2 textos encontrados no livro de Levíticos. Então, tudo parte realmente de uma questão de interpretação. Então, óbvio, se eu for fazer uma interpretação fundamentalista desses textos, eu não posso usá-los com essa visão e excluir a visão de usar dessa hermenêutica fundamentalística, desta exegese fundamentalista, somente para esse texto, mas eu preciso usar também para todo o contexto bíblico. Tem um professor de hebraico aqui também. Então, César, pastor César, a mesma pergunta eu quero direcionar a você. A Bíblia condena relacionamento homossexual? Em primeiro lugar, Léo e os demais ouvintes, eu quero deixar muito claro nessa minha participação que todo cristão verdadeiro, né, não há um discurso de ódio da minha parte ou da parte dos cristãos que entendem ser bíblicos quando discordam desse tema, tá? Então não quero que... E se eu for interpretado assim, por favor, na mesma hora você fala: eu me senti ofendida e tal. Eu não quero fazer isso em nível pessoal. Mas a pergunta é clara: a Bíblia condena o homossexualismo? Sim. A Bíblia condena a homossexualidade? Sim. A Bíblia condena 2 homens e 2 mulheres que fazem sexo entre si? Sim. A Bíblia condena textualmente. A Bíblia condena literalmente. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. É que o pastor usou a palavra homossexualismo. E essa palavra ela já não pode mais ser usada porque o sufixo ismo denota doença. Não, nada a ver, irmão. Isso já foi erradicado, inclusive, dentro do conceito de psicologia mundial. Então é errado você colocar a expressão homossexualismo, porque a homossexualidade não é uma doença. Embora a gente saiba que a igreja até hoje não decidiu o que a homossexualidade é. Porque tem linhas teológicas da igreja que diz que é doença, tem outras linhas que dizem que é demônio. Né? Então, dentro do conceito científico, o sufixo ismo não pode mais ser utilizado, porque não é mais considerado doença. Aliás, a gramática que envolve esse debate, como tantos outros debates, né? A gramática que envolve esse debate, ela está sempre mudando, né? Então a gente acaba... Em minha defesa, só quero dizer o seguinte, que essa compreensão, ela é uma compreensão do movimento homossexual ainda. Não me sentirei ofendido se você me chamar de alguém que pratica o cristianismo, por exemplo, tá certo? E acho que o hindu não se acha ofendido de ser chamado de alguém que pertence ao hinduísmo, e o islã pertence ao islamismo.
gigantesca, né? Pelo amor de Deus, tá comparando maçã com com chulé. Igual já vieram falar, homossexualismo, não usa essa palavra, porque tudo que termina em ismo é doença. Pô, então feminismo é doença. Miserável, é um gênio! Essa compreensão é uma compreensão gramatical recente, nova, e que não teve da minha parte aqui nenhuma razão, assim, para ofensa pessoal. Não, mas se você não se sente ofendida, não, porque se você disser que é doença, que não é a minha abordagem, aí vai parecer que eu estou te chamando disso. Então, não estou te chamando, tá? Então, se você se sente melhor, ao invés de eu falar homossexualismo, homossexualidade, tá tudo bem para mim. Mas o que a Bíblia condena é a prática de duas pessoas, duas mulheres que têm sexo entre si, dois homens que têm sexo entre si. O problema da igreja em si é a gente querer pegar esses textos isolados, fazendo uma exegese e não a exegese sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento é que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26 e 27. Então, a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Isso aí que você disse é tudo burrice. Em Levíticos, o contexto está inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, o problema da igreja em si é a gente querer pegar esses textos isolados, fazendo uma exegese e não a exegese, dando uma interpretação de acordo com aquilo que a gente compreende. E nisso, não só dentro desse conceito, porque se a gente for falar sobre isso só dentro da questão da homossexualidade, a gente vai pecar contra fatores que são muito também relevantes, aos quais precisou-se haver essa abertura de compreensão para se trazer uma luz de graça sobre determinados e N outros assuntos. Tá bom, pastora. Agora vou fazer a mesma pergunta para ele, né? Então ela mencionou aí que muitas vezes a gente faz uma exegese. Para quem está ouvindo aí não sabe a diferença entre exegese e exegese. Exegese é quando você extrai o significado ou depreende o significado do texto. Exegese é quando você impõe um significado espúrio ao texto. A Bíblia trata dessas questões claramente, pastor? E se a Bíblia trata, como que um cristão deve chegar para esses textos e que hermenêutica ele deve usar? Que interpretação ele deve dar para esses textos? Bom, sempre na pauta que eu falei no começo, com todo respeito, pessoal que você merece, ela citou aí um jargão meio evangélico, né? Que Deus ama... Como é? Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Beleza. Bom, o que a Bíblia diz, pessoal? Infelizmente, Deus não aceita ninguém como a pessoa é. Deus não aceita a mim como eu sou, Deus não aceita você como você é. Porque se Deus aceitar a gente como a gente é, não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa de mudança de vida, não precisa de conversão. Se Deus me aceita como eu sou, eu tô falando de todos, tá? Tô falando de todos e todas. Eu tô falando de mim, inclusive. Se Deus me aceita como eu sou, então não precisa de Cristo, não precisa de salvação, não precisa de redenção, não precisa de igreja, não precisa de batismo, não precisa de nada. Agora, a grande notícia da graça é que Deus não te aceita como você é, mas Ele te recebe como você está. E isso é para heterossexuais, isso é para homossexuais, tá para todos os seres humanos. Você tá entendendo? Só queria pontuar uma coisa muito importante, que ele falou que eu disse que tem 3 textos, mas eu não disse que tem 3 textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são 3 textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenital, para eu entender? Atos homogenitais. Então, o que você chama de ato homogenital? De 2 homens, de 2 mulheres. Sexo entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Da mesma maneira que se houver esse sexo heterossexual, heteronormativo, para um culto pagão, também vai ser condenável. Então, da mesma maneira. Então, o desafio é... Eu entendi. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultual. A prostituição cultual. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se você ver o contexto... Não, mostra o texto. Mostro. O texto, agora mesmo. Aonde está o paganismo? Sim. Ali de religião? Vamos lá. Dentro do contexto de Levítico 18, ok? Se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não estou falando de um texto, pastor. Agora não é texto. Não, eu estou falando então, de um contexto. Então... Não, todo o tempo eu falei de contexto.
Eu falei então que o que a gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso. Tem então, 2 tipos de contexto. Pelo jeito você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto? Eu estou falando dos 2 contextos. Então apresenta ele no bojo do texto. Em volta ali do texto, eu tenho pode ser... para ler? Para ler Levítico 18, para ler Levítico 20... Porque eu vou ter que ler todo o contexto. Porque nesse contexto não só fala da questão relacionada a atos homogenitais. Fala da prostituição cultual. Então, tudo que está relacionado à prostituição cultual, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora é difícil mostrar isso no texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual. Não tem texto nem contexto. Então, o senhor você faz tem assim, uma interpretação de Levítico 18 dizendo o seguinte: aqui onde fala isso, é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje é a gente pegar esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Quando o senhor fala assim... Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Não disse isso, não. Eu disse que Deus não aceita a gente como a gente é. Não, que Deus recebe a gente como nós somos. Exatamente. Entendeu? Então, isso é óbvio. Isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. É o mesmo de eu chegar para o senhor e falar assim: não, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade. Lana, pastora, é o seguinte. Esse exemplo que você está dando é um exemplo recorrente dentro da igreja cristã e dentro da fé cristã. Você se deparar com um cristão heterossexual, sim, com impulsos pelo gênero oposto, e dizer para ele que ele precisa sublimar isso. Eu não diria sublimar, mas que ele precisa refrear seus impulsos para submeter a sua vida a Cristo, ao senhorio de Cristo. Então, o convite de Cristo para o discipulado é esse: negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Então, o heterossexual também tem de refrear seus impulsos. Essa não é uma exigência imposta exclusivamente para o homossexual. Agora, essa questão de hermenêutica que vocês estão mencionando... Uma coisa é ele refrear os impulsos, outra coisa é ele ser impedido de exercer a sua sexualidade. Sim. De usufruir da sua sexualidade. Então, ambos são convidados a submeter a Cristo, certo? Sim. Então, ambos vão ter que apresentar alguma forma de renúncia. O mesmo evangelho para todos. Agora, quando você está lidando com esses textos de Levítico, pastora, o que você mencionou é o seguinte: esses textos estão relacionados à prostituição cultural porque eles são orientações para os hebreus que entraram na Terra Prometida e eles não devem se comportar como os pagãos. Correto. Então, é esse contexto geral, mais amplo aí, que você está usando. Em Romanos capítulo 1, como que vocês lidam com o texto de Romanos capítulo 1? Também há uma prostituição cultural aí? Totalmente. Paulo está falando da idolatria. Do início ao fim do capítulo 1 de Romanos. O contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Paulo está falando porque eles deixaram de adorar a Deus. Paulo está enfatizando isso. Inclusive, quando eu falei no início dessa questão da palavra que Paulo cria, que é essa neologia, né, da palavra asseno coital, Paulo tira do livro de Levítico. Asseno, homem, coital, cama, homem de cama. Quando a gente fala da outra palavra que também existe no Novo Testamento, no grego, o malakoi. Quando a gente vai pegar a palavra malakoi e vai trazer a tradução da palavra malakoi, a gente tem... há uma linha que diz que é afeminado, né? Mas existe outra linha. Sim, a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que são homossexuais passivos e ativos, né? Ela vai impor que é mais esdrúxulo ainda o significado. Então, quando se fala do malakoi, está se falando de devassidão, está se falando de falta de descontrole, né, daquela pessoa que é levada pelas suas compulsões sexuais. Agora, deixa eu passar pro pastor César. Você concorda, pastor César, que Romanos 1 está tratando de prostituição cultural e meramente isso? Eu acho que tem que ficar claro o seguinte, que a posição da minha colega de debate hoje, ela é uma posição, é uma compreensão pessoal. Ok, uma compreensão pessoal, tudo bem, você compreende isso. Agora, quando eu peço o texto,
Ah, não, esse é o contexto. Tá bom, me mostra o contexto. Não tem contexto, porque você sabe que não tem contexto. Claro que eu sei que tem contexto. Então me dá o contexto. Tô aqui, eu posso ler Por Levítico favor, 18? tô Vamos esperando. lá. Então, ok, Levítico capítulo 18, relações sexuais proibidas. A minha tradução, inclusive, é da linguagem de hoje, né, que tanto é usada para condenar os homossexuais. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações com uma mulher que seja sua parente. Abraão já estava no sal aí, né, porque ele casou com a irmã. Não tenha relações com a sua mãe, isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Ele começa com a lista de questões que são proibitivas. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha. Não tenha relações com a sua tia, e por aí vai. Não tenha relações com a sua nora, não tenha relações com a sua cunhada, não tenha relações com sua filha. Ele continua: não case com a sua cunhada, não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Aí eu acho que tem muito homem que está com dificuldade aqui, viu? Não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Aí o divórcio, que é tanto defendido hoje na atualidade, ficaria difícil também de ser aceito. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Aí entra na idolatria. Olha só, está falando da idolatria. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, depois da idolatria. Então o contexto me leva a entender que o texto está apontando para uma questão cultual. Ele sai de relações e entra no texto anterior a prática da idolatria e dos cultos pagãos, falando especificamente de Moloque. O texto que diz a respeito de Moloque, primeiro eu estou devendo os 2 minutos lá sobre as palavras gregas que elas citou, mas eu volto, né? Vamos lá. Todo mundo que conhece o texto bíblico sabe que os mandamentos de Deus, eles não estão tabulados por tema. Não estão tabulados por tema. Então, o tempo todo é assim. O tempo todo. Qualquer perícope de qualquer texto de mandamentos de Deus, eles vão sendo tabulados e o assunto vai sendo trocado. Não existe epígrafe. A epígrafe é uma criação nossa. A entrega dos meninos para Moloque é uma questão de queimar o filho no fogo e tal, tudo mais. Na sequência, ele volta a tratar de um assunto sexual. É só ler o texto. É a sua interpretação, eu também respeito. Não estou interpretando. É só ler o texto. Eu acabei de ler. Então lê o texto. Vou ler de novo. Pois não, vamos lá. O próximo texto. O texto que você Nenhum citou. pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque, isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Pronto. Tá, mas e aí? Aí, onde está o Moloque aí agora? Mas acabou de ser citado então, o Moloque. mas o texto anterior, veja como não tem credibilidade para ser o contexto que você está chamando. Vou te explicar por quê. Mesmo estando dentro do contexto, não tem credibilidade. Vou te explicar por quê. Porque o texto, o versículo anterior, fala de um pai que entrega um filho para ser queimado no fogo. E o senhor acha que o filho era só levado lá a ser entregue? Tinha todo um ritual pagão antes da criança ser morta. Mas não tem ritual sexual entre o pai e o filho. Nunca teve. Tá? Quando entrega para Moloque. Então, mas você pega vários rituais reis, sexuais entre os sacerdotes os que se oferecia. Não a Moloque. É só estudar o deus Moloque, que o deus Moloque, ele recebia, as crianças eram queimadas. O rito era esse. Não tinha ritual sexual. Para o Moloque, não. Outros têm. Existem deusas, por exemplo, Ishtar e tantas outras, que têm uma questão sexual. Mas não é o caso do deus Moloque. O próximo texto, então, nesse não tem nada sexual. Tem a questão de entregar o filho para ser queimado. No próximo texto, ele não fala de filho a ser queimado, não fala de Moloque e fala que um homem não pode deitar com outro homem. É só ler o texto. Mas agora, ele está dentro de um contexto de ritual pagão. Não está dentro de contexto de ritual pagão. Porque a sua irmã Sodoma e os povoados que ficaram ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e suas filhas eram orgulhosas, porque tinha muita comida e viviam no conforto sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. O profeta Ezequiel está dizendo que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade, como se diz. Está dizendo que o pior pecado foi o pecado de Jerusalém, pior do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra, segundo o profeta Ezequiel, foi a fartura de pão, a fartura de tudo que tinham sem... Foi a injustiça social. A condenação dos profetas no Antigo Testamento, ela sempre se dá com base nessa tríade. A injustiça, a idolatria e immoralidade. Exato. E como o pastor César menciona, a imoralidade também abrange a questão da relação homossexual. Bom texto. Posso comentar?
Pode, eu queria te fazer uma outra pergunta. Depois... Então, anota aí pra você não esquecer. uma esse aqui é o 16. Anota aí pra você não esquecer. É 16 o quê? É 16, a partir do 48. Vai. Quando o senhor fala antinatural, eu queria fazer uma pergunta. Deus age de forma antinatural? Deus é o único ser livre, ele faz o que ele quiser, Lana. Parafizim, no grego, né? Deus age Deus de faz forma... o que ele quiser. Sim, Deus age de forma antinatural? Age. Esse antinatural que a gente está se referindo, enfatizando tanto aqui, fala exatamente da questão da natureza do ser. Pastor, desesperadamente buscando a tal cura gay e a tal libertação gay, eu me casei com um homem. Eu tive 2 filhos, perdi o primeiro filho com aborto natural. Tive um segundo filho, buscando desesperadamente essa cura ou essa tal libertação. Me submetendo a uma relação heterossexual por acreditar que me impor aquilo mudaria a minha natureza. Porque a minha natureza deveria ser heterossexual. Então, assim, o que nós precisamos fazer, e aqui eu estou falando... Não é como uma pastora, é como uma alma. Como uma alma que recebe ali na igreja todos os dias pessoas desesperadas. Você acha honesto você falar isso que você está falando? Por exemplo. Em que sentido? Vou te explicar. Você acha honesto você dizer assim, ó, eu desesperadamente, eu tô te entendendo como alma, tá? Sim. Eu desesperadamente, buscando uma cura gay, me submeti a um casamento. Você foi obrigado a casar, Lana? Alguém pôs uma arma na sua cabeça? Alguém falou pra você assim? Vou concluir a pergunta. Alguém falou assim, ó, só tem um jeito de você se libertar. É casando. É tendo um relacionamento sexual. É transando com um homem. É gerando filho. Alguém te falou. Porque se alguém falou isso pra você, esse cara estragou a tua vida. Ele é herege. Quem te obrigou a fazer isso? Porque se você foi obrigado, então eu mesma. Então livre, vamos lá. vontade. Então não é honesto da sua parte. É honesto, desculpa sim, a sinceridade. Você disse assim, eu fui submetida. Não, você não foi submetida. Você quis. Às vezes você entendeu, lá no começo da sua vida cristã, você entendeu que falou, não, peraí. Então como eu passo um homem ou uma mulher na rua, eu olho pra mulher. E eu sou crente agora. Então eu não posso olhar pra mulher. Então, beleza, então eu vou lá casar com um cara, porque eu acho... Então, você depositou sua esperança no casamento. Eu não acho honesto você falar assim, eu fui submetida, porque aí você é vítima. O senhor sabia que existem milhares de pessoas hoje que são submetidas a testes para cura do câncer com tratamentos que ainda não foram aprovados? Sabe o que elas estão fazendo? Agindo de forma desesperada. Eu estou fazendo uma analogia. Eu concordo com o seu desespero. Eu só acho que não é honesto você dizer que você foi submetida. Não, porque aí é um vitimismo, eu não tô dizendo... Não, uma coisa que eu não sou é vítima, então, né? você quis casar, você sonhou com o casamento, você lá atrás. Não, eu nunca sonhei com casamento. Eu sonhei com Deus. Eu sonhei em ser aceita por Deus. Concordo. Entendeu? Então, foi isso que a igreja me ensinou. Então, quando a igreja Mas não te obrigou, né? Não, jamais. Isso, jamais, exatamente. com certeza, jamais. Pastor César, o que você acha que um cristão com orientação ou com impulso homossexual pode esperar de Deus e da igreja? Graça. Graça sobre graça o tempo todo. Existem pessoas que tiveram experiência, vivência homossexual. A Lana deve saber mais do que eu sobre isso, porque ela viveu isso. Você lembra, você foi uma das principais pregadoras do Brasil, cara. Você inspirou milhares de mulheres a pregar. E eu acho que isso ninguém tira de você. Foi muito legal. Agora, naquela época, eu não sei se você lembra do Joide. Você lembra do Joide? Sim. Lembra? Então, casos como o Joide faleceu, né? Infelizmente. O Joide, ele foi um travesti, morou na Europa, não sei o que lá, tal. Cara, conhecia a esposa, os filhos, tal. Houve transformação. Casos como esse, ela deve conhecer mais do que eu, existem. Então, eu não posso dizer que não existe. Agora, eu reconheço que a luta na área da sexualidade deve ser terrível, entendeu? Não é fácil. E o que o homossexual que quer buscar a Deus espera, já que esses textos que a gente está citando, condena aquela prática. Mas não é só essa prática. A Bíblia condena muitas coisas da nossa natureza. Muitas coisas da nuance natural do homem. Nós somos seres caídos. Então, eu vou ter tendências e vontades e desejos que não são permitidos para a Bíblia. Que nessa nova dieta, no cristianismo, esse prato não serve para mim. Então, eu tenho que entender, buscar em Deus. E eu acho que é uma luta terrível, difícil pra caramba.